Meus irmãos, glória a Deus, estamos aqui. Eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia. Nós vamos ler um texto que está ligado à nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje fala sobre injustiça social. Nós estamos estudando a revista que fala sobre a igreja em meio ao caos. Nós estamos numa sociedade, a fé, em meio ao caos. E nós somos uma sociedade difícil e a nossa fé tem que se fortalecer a cada dia. E eu queria, então, meditar num texto que tem Provérbios. Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22. Vamos ler Provérbios 22, versículos 22 e 23. Provérbios 22, 22 e 23. Vamos ler esse texto, vamos ficar em pé e vamos fazer essa leitura? Vamos fazer todos juntos? Leamos. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Clamamos ao Senhor que nos abençoe nessa manhã. Assim como o Senhor já tem abençoado nos louvores, na apresentação aqui das crianças. Te agradecemos, Senhor, por essa igreja. E lhe pedimos que fale ao nosso coração, que o Espírito Santo use o teu servo e abra os nossos ouvidos, que nós saímos aqui edificados para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos? O termo injustiça social é muito controverso. Tem formas diferentes que a sociedade usa para tentar entender esse tema e tentar combatê-lo, não é? Alguns dizem que, isso a gente ouve muito hoje em dia, que o problema é a desigualdade. A desigualdade é um fator da injustiça social. Mas a gente também pode citar que a corrupção é um grande fator de injustiça social. Nesse quesito, o Brasil está lá na posição 104, 104º lugar, uma das piores notas quando se fala em corrupção. Isso medido por um índice de percepção de corrupção global. O autor da revista, Christian Briley, ele diz o seguinte: nós vamos considerar a injustiça social no aspecto mais amplo. Ele fala assim: consideraremos o termo injustiça social como opressão e negação da justiça nas relações humanas. Ou seja, é uma questão ampla, é a opressão e a negação da justiça nas relações humanas. E quando nós avaliamos a Bíblia e lemos a Bíblia, nós percebemos que ela dá grande importância. Como esse texto que nós lemos hoje, leia aí de novo. Olha só o que ele diz: não roubes ao pobre, porque é pobre. Nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Percebe que a palavra de Deus dá importância a esse tema, a injustiça social, grande importância, pois ela considera que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, você atacar o homem, você desconsiderar um homem que está precisando de uma ajuda, por exemplo, você está desprezando a imagem de Deus, não é? Dessa forma, então, nós podemos perceber que isso está espalhado na sociedade, não é? Porque a nossa sociedade, por que isso acontece? Nós vamos ver daqui a pouco alguns pontos a respeito disso, mas ela, mesmo o homem carregando a imagem de Deus, essa imagem hoje ela está manchada pelo pecado. Então, você vê tanto pessoas necessitadas, alguns querendo ajudar, outros desprezando, e essa situação toda acontece por causa do pecado no mundo, não é? Eu queria passar por esse tema para facilitar, é um tema muito interessante. Eu queria usar um exemplo que Augusto Nicodemos dá a respeito de Calvino em Genebra. E ele passa por alguns pontos interessantes que Calvino fez lá, a percepção de Calvino sobre injustiça social e como ele agiu. E eu vou aplicar esses pontos aqui para que a gente entenda um pouquinho da história e a palavra de Deus aplicada à história, porque Calvino utilizou a Bíblia como a sua referência. Calvino entendia que a Bíblia tem as respostas para os problemas da sociedade, né? Então nós vamos usar a proposição que os princípios bíblicos são a base para combater a injustiça social. Os princípios bíblicos são a base para combater a injustiça social. E quais os princípios usados, então, por Calvino lá em Genebra? O primeiro princípio que ele usou é que o pecado é a causa
central da injustiça social. Veja esse texto que está em Romanos 8:20. Romanos 8:20 nos diz assim: pois a criação está sujeita, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então veja que a criação, ela está presa, ela será redimida, mas até lá ela está sujeita a essa maldição. Que maldição foi essa? A maldição lá no Éden. A maldição lá no Éden. Então, essa é a causa central dos males neste mundo. A maldição do pecado. Toda a criação está padecendo, está gemendo por causa do pecado. Essa maldição que vem lá do Éden atingiu a criação e a sociedade. A sociedade toda está envolvida nisso, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, ninguém que faça o bem. Ora, considerando essa realidade, não é de se admirar que haja injustiça social, porque essa é a realidade do mundo caído. Sendo assim, para atuar na causa central, é necessário tratar do coração do homem. E assim Calvino considerava. Dessa forma, ele dava importância ao culto público, ao culto solene, à exposição bíblica, à exposição da palavra de Deus, porque é ela que vai tratar na causa. Então, para Calvino era extremamente importante o culto solene. E você vê realmente lá na Europa, assim, cidades que foram construídas em volta de igrejas assim. Então, a igreja era o ponto importante, porque ela vai tratar no coração, com a palavra expositiva, nós temos o tratamento do coração, que é a causa central da injustiça social. Então, o culto solene deve ser a base central da vida do homem e também da sociedade, por consequência. Segundo ponto que ele considera, então, o primeiro foi esse, o pecado é a causa central. O segundo é que existe o senhorio de Cristo, há o senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor, independente da situação. Veja Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 9, nos diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então percebemos aqui que, apesar do mundo estar em caos, como a gente fala aqui, nessa lição também, apesar de existir injustiça social, Jesus está no controle. O Senhor controla todas as coisas. A história está se encaminhando para que no final, todos se dobrem diante do Senhor Jesus. Foi isso que esse texto diz. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então vai chegar um momento onde o Senhor voltará e todos se dobrarão diante dele. Os crentes farão isso louvando ao Senhor, regozijando, pois vai ser o grande dia onde nós estaremos eternamente com ele, crendo na promessa dele que cremos hoje. Naquele momento nós estaremos juntos louvando ao Senhor, para a glória de Deus. Os ímpios também farão isso, só que de forma diferente, reconhecendo que Ele é o Senhor, mas lamentando, porque não seguiram o caminho da cruz, não seguiram o caminho da palavra de Deus. Eles vão reconhecer que ninguém é maior que o Senhor. Todos os ímpios, seja eles aqueles maiorais, ou seja, os menores, todos eles reconhecerão que Jesus é o Senhor. E até lá, então, a igreja do Senhor trabalha neste mundo pela ordem do Senhor. Nós somos guiados pela ordem do Senhor. Como que nós somos guiados? Como que Jesus governa a igreja? Através da palavra de Deus. Ela nos dá a direção de como devemos proceder. Então, se alguma igreja se desvia da palavra, né, os que estão mais lúcidos têm que falar: olha, estamos saindo da palavra. Voltemos para a palavra do Senhor. É ela que nos guia. O Senhor nos governa pela sua palavra. E aqueles que fazem injustiças nesse mundo, no seu tempo, eles vão responder diante de Deus. Ninguém vai fugir diante do Senhor. Aqueles que causam injustiça social serão ali, deverão falar diante de Deus os seus erros. Vão ter que dar contas diante do Senhor. Então, nesse sentido, Jesus como centro, Jesus como Senhor,
O nosso culto tem que ser um culto cristocêntrico. E assim Calvino pensava, o culto é cristocêntrico. Nós nos reunimos aqui não para que o nosso coração seja satisfeito com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com as músicas, com as luzes, com o ambiente. Não. Nós nos reunimos aqui para louvar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus, para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Terceiro ponto, terceiro princípio que ele usou lá em Genebra, é que a igreja tem um ensino da sociedade mais justa. A igreja tem esse ensino. O princípio de uma sociedade justa começa dentro da igreja. Mateus 5,13 nos diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então nós percebemos que a sociedade, a restauração da sociedade, ou vamos dizer, a forma de amenizar o pecado na sociedade, ela ocorre inicialmente pela igreja, pelo povo de Deus, reunido junto e vivendo em harmonia, e vivendo conforme o Senhor definiu. Veja que dentro da igreja, as diferenças de classe e preconceito se dissipam. Somos todos aqui filhos de Deus, povo do Senhor, um corpo, reunido com o mesmo propósito, com a mesma mente de adorar o Senhor Jesus. Gálatas 3:28 nos diz assim: Dissarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Percebe que todos somos um, o mesmo corpo de Cristo. Cada um tem a sua função, cada pessoa tem a sua vocação, mas todas elas trabalham juntas para um só princípio, de adorar e servir ao Senhor Jesus. Então, o que a sociedade busca lá fora, de uma maneira, vamos dizer assim, desordenada, ou sem saber como buscar, nós temos dentro da Bíblia. A sociedade justa, ela nasce de uma igreja que cumpre a palavra de Deus, de pessoas exercendo a sua vocação, de pessoas umas ajudando as outras, vivendo em união. Esse é o princípio. E Calvino pensava assim. Na igreja, então, temos ali reunidos as pessoas, os irmãos, com o mesmo propósito de louvar a Deus, um povo solidário, um povo que se importa uns com os outros. Não são pessoas isoladas, que vivem no individualismo, mas crentes com o mesmo pensamento, um pensamento com a mente de Cristo. Então, a comunhão do povo de Deus é importantíssima. A reunião do povo no templo, a reunião do povo de casa em casa, nos grupos de crescimento, isso fornece uma base para uma sociedade mais justa, pois somos um em Cristo. Na igreja, então, se inicia esse modelo de sociedade mais justa. Um quarto princípio que ele utilizava, quarto princípio é que a igreja deve agir com responsabilidade social. Eu vou de novo voltar nesse texto de Mateus 13 e vou também colocar o 14. Então diz assim o texto: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Então veja, nós somos o sal da terra, luz do mundo. E nós então servimos para preservar a terra e para mostrar o caminho. Então, a ação da igreja no mundo é importantíssima para isso. A igreja não é isolada também. Somos aqui o povo de Deus, estamos aqui, e o mundo que está lá fora, nós não estamos preocupados com o mundo. Não. Nós devemos estar no mundo. Né? Se o sal ficar aqui só, não vai ter muito efeito, né? Mas se ele for misturado na carne, o que vai acontecer? Vai dar um bom churrasco, né? Para quem gosta de churrasco. Percebe? Ou então aquela carne que está fora da geladeira, se você colocar o sal e deixar ele penetrar lá, ele vai preservar aquela carne por um tempo. Não é? Então, a igreja deve agir com responsabilidade social. Ela deve fazer isso. E isso significa ela atuar nas diversas esferas da sociedade. Eu vou citar 3 importantes: a educação, a política e o social. 3 áreas importantes que nós devemos fazer, devemos participar.
Me lembro, durante um tempo atrás, as pessoas não preocupavam muito com isso. Pelo menos na minha época de criança, eu não via isso. Eu via a igreja mais um pouco, vamos dizer, na sua, sem preocupar em enfrentar o mundo dessa forma. Mas é necessário. E nós temos visto o mundo cada vez num caos maior. E nós podemos dizer, onde estão os crentes? Nessas áreas. Na educação, na política, no social, em outras áreas também. No comércio, na indústria, no magistrado, em todas as áreas. Os crentes devem agir ali, agir com responsabilidade social. Nós vemos, se a gente olha a palavra de Deus, nós vemos, por exemplo, Moisés atuando fortemente na educação, ele que ensinou a lei de Deus para o povo. Não é? Nós vemos na política José do Egito e Daniel, vivendo inclusive em nações pagãs, Egito, Babilônia, e como pessoas importantes ali. Afinal, José foi o segundo homem do Egito, depois de Faraó. Faraó falou com ele, olha, você pode cuidar de tudo. Não é? A gente vê Daniel também sendo ali presidente, ali tomando uma posição importante na Babilônia. Nós vemos também no Novo Testamento os apóstolos atuando de forma importante na área social e todo o povo envolvido. E não faltava nada para ninguém, porque eles ajudavam uns aos outros. Então veja que a igreja deve ter essa responsabilidade social, principalmente hoje. Nós precisamos de pessoas nessas esferas da sociedade. Qual o chamado que Deus tem para você? Né? Qual vocação você tem? Avalie isso, coloque isso na sua vida. Você deve atuar daquilo que o Senhor te chamou na sociedade, para a honra e glória do Senhor, com responsabilidade social. Então, esses 4 princípios, meus irmãos, foram adotados por Calvino em Genebra. E na época, Genebra era um caos. Era um caos. E a cidade se transformou em referência. Hoje, Suíça ainda é uma referência mundial. Ainda é uma referência mundial baseado nesses princípios lá atrás construídos por Calvino. Não por Calvino, pela Bíblia. Ele foi um instrumento usado pelo Senhor ali. Como nós vamos fazer então? Como nós vamos fazer no nosso mundo? Como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos como verdadeiros crentes na igreja, participando de forma efetiva nos cultos, recebendo a palavra do Senhor com alegria no nosso coração. Pois essa palavra muda o nosso coração, ela que nos transforma. Se estamos aqui hoje, se cremos em Cristo, é porque a palavra do Senhor mudou o nosso coração. E ela continua mudando dia após dia. Devemos participar da igreja, dos cultos, ouvir com atenção e com alegria, receber a instrução do Senhor. Devemos juntos celebrar a Cristo, que se entregou por nós naquela cruz, morreu para que tivéssemos vida. Devemos louvar, devemos orar, buscar diante do Senhor, porque muitas coisas nós não vamos conseguir. Na verdade, só conseguiremos alguma coisa se o Senhor estiver conosco. Devemos então participar ativamente da igreja do Senhor. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos participando como cristãos verdadeiros no mundo, atuando nas diversas esferas da sociedade. Deus tem uma vocação para cada um, qual que é a sua? Procure a sua vocação e atue nela. Todas as áreas precisam de crentes fervorosos e fiéis para aplicar a palavra de Deus para que haja uma menos injustiça social, vamos dizer assim. É praticar a palavra de Deus, ela tem a base. Viveremos então sendo educadores no mundo que precisa ser ensinado, sendo agentes políticos para legislar e governar com princípios cristãos. Viveremos nas atividades sociais buscando ajudar aos necessitados. Nós tivemos semana passada aquela enchente lá em Mimoso do Sul, os irmãos que viram como que foi grande aquela inundação. E o pastor que está lá estudou comigo, o reverendo Arnon, e a casa dele inundou de água em cima, a igreja, tudo. Não é? Mas ele disse que assim, no dia seguinte já tinha um monte de gente lá chegando com um caminhão de água. Veja, não tinha nada, meus irmãos, perdeu tudo. Eu quero tomar água. Não tem água, apesar daquele monte de água que tem lá, não tem água potável. E chegou gente lá com um caminhão, com água potável, irmãos de outras igrejas que chegaram para ajudar, que levaram móveis, que levaram... Não é? Aí ele mandou uma mensagem assim, de esperança.
dizendo que, apesar da dificuldade, ele via ali a mão de Deus com os irmãos. Viveremos com responsabilidade neste mundo, como verdadeiros cristãos. Portanto, temos a Bíblia como nossa referência, meus irmãos, para termos justiça social. Ela dá importância, relevância e direcionamento para que a nossa sociedade seja mais justa. E que Deus nos abençoe. Amemos ao Senhor, amemos ao próximo, dia após dia. Deus nos abençoe. Amém.